Êxodo capítulo 18, versículo 13, diz o texto sagrado: no dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé, desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: o que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e obrigar o povo, a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito, informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora ouçam e escutam o meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem de fazer. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes, honestos, que temem a Deus e odeiam o suborno. Nomeie-os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe entrarão os casos mais difíceis, desde que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. Se você seguir este conselho, e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões e todo este povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Escolheu homens capazes dentro do povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10 pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo, traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés se despediu do seu sogro, que voltou para a sua terra. Louvado seja Deus, o nosso Senhor. Meus irmãos, um conselho de um homem, obviamente mais velho, para o líder de Israel, para o líder a qual Deus escolheu, a qual Deus usou de uma maneira muito grande, para tirar o povo do deserto, o povo do Egito, aonde Deus fez maravilhas através das palavras e das ações de Moisés. Como disse no princípio, não importa que cargo possuímos na igreja, não importa se somos pais, mães, se já temos uma vasta experiência naquilo que nós fizemos na vida, nós aprendemos com todos. E aqui vai o grande conselho da palavra de Deus nessa noite, que vai estar todo a mensagem: é ser sábio
para ouvir outras pessoas, ser sábio para ouvir os conselhos, para ouvir outras pessoas, para resolver problemas do cotidiano, gente. Assim como Moisés, assim como o povo israelita tinha problemas cotidianos, isso é todo dia. Eu e você, irmãos, irmãs, igreja, nós temos problemas no cotidiano. Não é só problemas espirituais, não é só problemas, irmãos, de vida com Deus. Sabe o que mais nos afasta de Deus, irmãos? Quem é adúltero aqui? Acredito que ninguém. Quem é ladrão aqui? Acredito que nem nós. E eu poderia citar outras coisas que não cabem a nós. Então, por que muitas vezes nós nos sentimos tão afastados de Deus? Se não adulteramos, se não roubamos, se não somos fraudulentos, o que muitas vezes nos afasta de Deus? Por que muitas vezes nos sentimos tão fracos? Eu quero dizer para vocês que é o acúmulo dos problemas cotidianos, que é o acúmulo de um probleminha do dia da segunda-feira, juntando um pequeno problema cotidiano da terça, e assim vai. Chega no domingo, nós estamos pensando, hoje eu vou. Essa semana foi tão pesada para mim, essa semana foi tão difícil para mim, essa semana, na segunda, eu me incomodei na empresa com o colega X, na terça-feira eu cheguei em casa, a mulher estava com a cara meio fechada e já me respondeu atravessado, ou vice-versa. Cheguei em casa, o marido estava meio atravessado e me respondeu, ou o filho, ou a filha. Os irmãos me entendem que eu e você somos seres humanos, irmãos, não somos seres celestiais ainda, não somos anjos. Embora cristãos, embora acreditem na palavra, acreditem em Deus, acreditamos em Deus, acreditamos na Bíblia, acreditamos na morte de Jesus na cruz, mas isso não nos isenta de seres humanos, de termos famílias e termos problemas cotidianos, irmãos. Problemas cotidianos. Eu lembro do versículo na Bíblia que Paulo diz: deixando todos o pecado e todos os embaraços da vida. E eu sempre gosto de citar que Paulo faz uma diferença de pecado em si e um dos embaraços da vida, aquilo que não chega a ser pecado em si, mas é um embaraço para a minha vida. E esses probleminhas cotidianos, irmãos, às vezes não é pecado em si, mas é um embaraço que precisa ser solucionado. Precisam ser solucionados, porque daí poderá ser ou causar um pecado. Louvado seja Deus. Interessante que o texto nos diz que Jé, observando Moisés, aquele povo enorme na frente de Moisés, e Moisés sentado na cadeira e resolvendo um por um. Jé olhou e disse: esse cara, Moisés, não está legal. Moisés, vem cá, Moisés, eu vou parafrasear o texto. Moisés, o que tu está fazendo, Moisés? Eu estou fazendo aquilo que devo de fazer, resolver os problemas do povo, os problemas cotidianos do povo. Eles vêm até mim para que eu solucione, para que eu instrua eles, para que eu ensine a eles os
chamado para fazer, mas ele não estava com uma visão mais além, queridos. Não faça isso, tu vai te esgotar e tu vai deixar o povo exausto, do tipo, vai chegar que o povo, eu não vou mais, vou para minha casa, tá louco, estou 8 horas nessa fila aqui, e o irmão Benítez faz meia hora que estava com Moisés, não para de conversar, deve estar contando a vida de todo mundo, eu vou me embora. Tu está deixando exausto o povo e tu está te esgotando. Então faça o seguinte, daí como os irmãos viram, olha, arrebatam homens, pegue homens honestos, tementes a Deus, que não aceitem suborno, homens sérios, e divida esses homens a 1000, tá, né, a 50 e a 10, e oriente eles. Tu continua sendo líder, tu continua sendo aquele que dá a última palavra, como se diz hoje, mas nomeia essas pessoas, para que cuide dos problemas menores do povo, do dia a dia, o cotidiano, aquele probleminha, aquela coisinha ou outra, eles vão resolver. Isso vai ser bom para ti, Moisés, e bom para o povo. Veja se é bom, e veja também se Deus se agrada disso. Meus irmãos, às vezes nós passamos por problemas cotidianos, irmãos, problemas às vezes simples para resolver, da vida cotidiana, e nós não tomamos uma posição, e aquele problema vai se acumulando, e a gente começa a ficar exausto por causa daquilo. Quando o problema vem à mente, puxa vida, tem esse negócio para resolver, e isso vai nos puxando para baixo. Isso é os embaraços da vida, irmãos. E às vezes o problema é bem fácil de se resolver, mas às vezes nós somos igual a Moisés, estamos cegos no sentido de ver a situação, de ver que ele não tinha como atender todo o povo dele, todos os israelitas, era impossível para ele atender todo mundo, centenas e centenas de milhares de pessoas, não tinha como, os problemas iam se acumulando, e às vezes nós estamos assim, queridos, não escutamos outras pessoas, que às vezes querem o nosso bem, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Não, eu sou um líder fulano de tal, olha, eu estou X tempo na igreja, quem é esse novato na igreja, está 1 ano, 2 anos, 3 anos, que quer vir me aconselhar, às vezes é Deus usando aquela pessoa, ou a pessoa está olhando de fora como estava, Jetro, olhando de fora, diz, não, mas Moisés vai enlouquecer desse jeito. Irmão, nós temos que ser sábios, temos que ser sábios para viver, gente, para viver. Nós temos que olhar um pouco mais além, nos cercar de pessoas boas, nos cercar de pessoas inteligentes, pessoas tementes a Deus, nos cercar de pessoas, irmãos amados, boas, como disse Jetro para Moisés, escolha homens entre o povo, como quem diz, não é todo mundo, mas escolha, vai ter homens tementes a Deus aí, vai ter homens honestos no meio do povo, vai ter homens também sábios como tu, para instruir o povo. Nos tem pessoas sábias do nosso lado para nos instruir, gente, para nos orientar, trocar experiências, mas nós ficamos com um problema para nós. Não, o problema é meu. Não, claro que o problema é teu, mas se você dividir com o outro, vai ficar muito mais fácil para solucionar este problema.
ficará muito mais fácil, a tua vida será mais feliz, a tua vida será melhor, queridos. Pare para raciocinar, gente, como eu disse também no princípio, quantas vezes nós já nos incomodamos demais com problemas no cotidiano, gente. A gente vai deixando, vai adiando, às vezes por não saber agir, não sabe agir. O problema também pode ser até pequeno, mas não sabe agir e não procura ajuda, não procura um conselho, irmãos, ou não aceita conselho. Quem sabe você já foi até aconselhado, mas não aceita o conselho, e se não foi, também não procura. Irmão fulano de tal, irmã fulana de tal, eu estou com esse problema, eu estou com essa questão, parece até simples do meu dia a dia, mas eu não consigo resolver. Qual é a tua opinião sobre isso? Qual é o teu conselho? E é claro que essa pessoa tem que ser, conforme Moisés escolheu, homens que temem a Deus, homens sábios, que tenham conhecimento, anciões, gente experiente. Não sofra, irmão. Você sabia que esse tempo eu estava lendo um artigo, o artigo dizia que, vou botar um número aqui assim só para efeito didático, só para a gente entender. Se no mês, vamos dizer assim, um mês, 30 dias, nós temos 100 problemas, 90% desses problemas é fácil, 95% desses problemas é fácil de se resolver. É uma palavra, é receber um conselho, é pensar, é raciocinar um pouco, que os problemas serão solucionados. Mas quando a gente não soluciona um probleminha lá no início, que era simples, ele vai virando uma bola de neve, vai crescendo, quando vê, está gigante. O diâmetro já está 2, 3, 4 metros de diâmetro, aquela bola de neve, e daí ninguém mais segura, ela passa, por onde ela passa, ela leva tudo junto. Mas ela iniciou desse tamanhozinho lá no início, iniciou pequenininha. Moisés estava com um problemão, gente. Moisés estava com uma bola de neve enorme, e ele não conseguia enxergar, não enxergava. Para pensar agora, queridos. Raciocina agora um pouco na tua vida, né? Aí nós podemos botar como marido, como esposa, como filho, no lado profissional, emocional, no lado da saúde, né? Como está? Raciocina um pouco, gente, e veja, puxa vida, essa semana eu tenho uma questão para resolver, essa semana eu tenho uns problemas aí para tomar decisões. Você está bem preparado para tomar essas decisões? Porque eu estou, beleza, graças a Deus, mas sempre é bom, quem sabe, tomar uma segunda opinião. É igual o médico, vai no médico, o médico diz, ó, tu está com diabetes, não vai no primeiro, tu vai consultar no segundo, para confirmar. Não, vamos fazer o bater de exame, confirma, realmente está com diabetes. Bom, deve ser seguro. Não vamos nos afirmar, irmãos, muito seguros naquilo que nós achamos que é. Não, eu estou seguro. Moisés estava seguro que ele estava fazendo a coisa certa. Tanto é que quando o chefe perguntou para ele, ele disse, não, eu estou fazendo a coisa certa, estou instruindo o povo. Não vamos ficar cheio de si, irmãos. Vamos ficar cheio de nós mesmos. Não, eu sei resolver esse problema, eu sei resolver isso, eu sei resolver aquele outro. Não faça isso, não te cerque de pessoas. Pergunte para a esposa, converse com a esposa converse com o marido, quem sabe até mesmo com o filho. Filho, vem cá, estou com esse
problema, estou com essa questão para resolver. O que tu acha? Como a gente pode fazer melhor esse problema do cotidiano, da vida? Mas a gente não faz, e os problemas vão passando, vão passando, vão passando, vão passando, e não são solucionados. E a nossa mente guarda, irmãos, a nossa mente guarda tudo. E quando toca naquele pontinho, a gente se lembra e começa a ficar nervoso. Vou contar um caso da Andréia aqui. Não posso contar porque não é nada demais. A Andréia, ela durante criança, ela morou com os tios dela em Cachoeira do Sul, que o meu sogro e minha sogra moravam num sítio, ela não tinha como estudar, né? Então ela ficou quase 2 anos lá, né, Andréia? Uma coisa assim, né? 2 anos. Que idade tu tinha, Andréia? 6 anos. Então, 6 até os 8 anos, ela morou com o sogro, perdão, ela morou com os tios dela, né? Porque ela tinha que estudar. Então, nesses 2 anos, irmão, ela disse que o que mais apertava o coração dela era quando chegava a noite, porque ela sentia saudade dos pais. Chorava escondido para que os tios não viessem ver, porque ela também não queria magoar os tios, né? Porque tratavam ela muito bem, como filha, mas a saudade estava ali. Até hoje, se ela vai no retiro, o dia todo está mil maravilhas. Quando chega a noite, ela está longe de casa, ela sente quase a mesma angústia que ela sentia quando ela tinha 6 anos. Por quê? Porque a mente dela gravou aquilo. Ela está bem, a família está bem, está tudo tranquilo, mas aquilo está registrado no subconsciente dela. E a nossa mente é assim, irmãos, guarda os problemas, guarda as dificuldades, e parece que tudo, nada vai acontecer. Quando menos espera, o problema, a dificuldade vem, aquilo que a gente menos esperava. Por quê? Porque lá no início não foi resolvido. Eu também tenho um caso, eu já falei com os irmãos aqui, eu tinha 30 e poucos anos, que eu fui superar, que eu cresci sem pai. Depois de casado, um homem casado, já com filho, chegava no dia dos pais, me dava angústia, chorava muitas vezes escondido, porque cresci sem pai. Aquilo guardava na minha memória, e aquilo me prejudicava, porque eu ficava às vezes dias com aquela angústia no coração, coisa que eu não posso mudar, não tem como mudar. Os irmãos estão entendendo, meus queridos, que eu quero passar para os irmãos, segundo as escrituras sagradas. Moisés estava passando aquilo e não estava enxergando, embora sendo Moisés, embora sendo um homem escolhido por Deus, ele não estava isento de estar fazendo a coisa que não estava fluindo, que não estava legal, nem para ele, nem para o povo. Tanto é que ele aceitou o conselho, e como diz o texto ali, certamente ele orou a Deus, buscou a Deus sobre esse respeito, e Deus autorizou a Moisés, então faça isso. Para de sofrer, irmão. Não, mas isso é meu, isso é coisa minha. Não faça assim. Divida com alguém, divida o teu problema, seja honesto no contar, seja sincero no compartilhar. Aleluia, glória a Deus, porque a nossa mente guarda tudo, irmão, e quando está tudo muito bem, mas quando chegar naquele ponto ali, pá, vai tocar na mente, e a coisa vai brilhar, vai voltar tudo de novo. É igual o síndrome do pânico. Você está muito bem aqui, 2 minutos te dá uma síndrome do pânico, fica conselho de Jean foi: tu está te prejudicando e tu está prejudicando o povo. Não faça assim, não haja dessa maneira. Irmãos, às vezes estamos nos prejudicando a nós mesmos. E eu usando a mim mesmo como exemplo. Se eu estou com um problema,
Se eu estou com uma dificuldade, eu estou me prejudicando. Eu não peço conselho, eu não divido com alguém, né, que eu tenho confiança, que pode me orientar. Eu prejudico a mim diretamente e prejudico a minha família, porque aquilo está me causando mal. Eu às vezes não tenho, né, perco a paciência, fico nervoso, enfim, não produzo direito, não tenho comunhão com a família, com a esposa, com os filhos, ou seja, atinge a minha família. Aí falando de mim mesmo, eu chego aqui na igreja, eu estou meio ruim, meio cá, meio lá, tenho esse problema, já quem sabe trato o irmão meio mal, uma resposta meia atravessada. Os irmãos entendem? Aquele problema começa, coisa que poderia de repente ser resolvida lá no começo, por mim mesmo, quem sabe eu tenho a visão, não, eu vou resolver isso aqui, ou por falta de conhecimento, ou quem sabe eu sei como resolver, coisa e tal, mas eu vou me aconselhar com o irmão Roberto, um homem experiente da vida. Irmão Roberto, estou passando por isso, o que o senhor acha? Eu estou com essa ideia para resolver. Eu acho que é bom, beleza. Não, eu acho que assim não é bom, porque eu já passei por isso e eu agi dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Trocar experiências, irmãos. Lembra daquele texto que Paulo escreve em uma das suas cartas, quando ele instrui as irmãs mais velhas, que é para as mulheres mais velhas instruir as mais novas sobre o casamento? O que Paulo está dizendo ali? As irmãs mais velhas, né, e aqui eu estou dizendo mais velha num sentido pejorativo, obviamente, né, as irmãs já mais experientes, mais velhas, já passaram por várias questões do casamento, e aquela novinha não, quem é a irmã mais velha? Vai orientar. Ô irmã mais velha, meu marido está agindo assim, assim, não, filho, fica calmo, age dessa maneira, papos e tal, assim, 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 porque eu já passei por isso, então os irmãos não entendem isso. Isso se aplica na nossa vida, gente. Isso aplica-se na nossa vida diária. Lembra que nós lemos aqui problemas, dificuldades do cotidiano. Eu tenho um problema. Eu confesso aos irmãos aqui que eu tenho problema. Eu vou empurrando com a barriga. Às vezes o problema é nada. Nada disso aí. Que mas quando eu ver, irmão, era um problema. Irmão, só aparcar no ginásio. Chega no final do mês, eu tenho 50 probleminha, vira um problemão. Tem 50 probleminha para resolver, vira um problemão grande. E isso me causa estresse, nos causa nós, problemas, estresse, problema de nervosismo, problema de tantas coisas, emocional, gastrite, nervosa, coisa que poderia ser solucionada rapidamente, com um conselho A, um conselho B. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, eu quero que você seja sincero. Obviamente você não vai contar o problema, só levante a mão. Quem aqui em nosso meio já resolveu o problema e ficou legal, a melhor coisa que você fez através do conselho de uma pessoa? Eu já fui. Eu já. Não sabia muito, estava meio perdido. Procurei uma pessoa sabia do problema, me aconselhou, irmão, faz assim, coisa e tal, assim, assim, assim. Eu fui lá, fiz, e o problema foi resolvido. Se eu tentasse por mim, eu ia fazer uma bagunça, mas fui orientar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, conselho da palavra de Deus nessa noite, para as nossas vidas, para as nossas vidas, vida de pessoa humana, você e eu, vida para crente, vida para quem já foi salvo por Jesus Cristo, vida para quem fala em língua estranha, conselho para nossas vidas, aquele que acredita no sangue de Jesus e tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas Paulo dizia: deixe todo o pecado e todos os embaraços da vida.
então estou de bem. Mas tem os embaraços, aquelas coisinhas da vida que vão ficando e a gente não vai, e vai ficando, cai na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, e vai ficando aquelas coisinhas pequenas, e isso vai nos prejudicando, irmãos, dando emocionalmente como fisicamente a nossa saúde, e claro, recai da nossa vida espiritual. Glória a Deus. Nós, como pentecostais, falamos muito do espiritual. É errado? Obviamente que não. Mas nós, às vezes, caímos num erro que valorizamos ultra a vida espiritual, e a vida como ser humano a gente não valoriza muito. A gente não valoriza muito, não dá muita bola. Vivemos aquela dicotomia: o que é espiritual é bom, o que é material, o que é desse mundo não presta. Não é bem assim, meus irmãos, não é bem assim que a banda toca. Quando a palavra de Deus nos orienta a pensar nas coisas do céu e não nas coisas da terra, está falando no sentido de pecado, está falando no sentido do que esse mundo nos oferece, está falando do sentido daquilo que nos afasta de Deus. É isso que a Bíblia fala. Pensar nas coisas da terra no sentido de eu ter uma boa saúde, de eu cuidar da minha saúde, de eu cuidar dos meus relacionamentos na igreja, de eu cuidar dos meus relacionamentos na minha família, cuidar dos meus relacionamentos na empresa onde eu trabalho. Isto não é errado, isto é o correto que um bom cristão fazer. E isso inclui resolver os problemas cotidianos da vida. Pastor, mas os problemas cotidianos eu resolvo rápido. Beleza. Mas às vezes surgem os problemas que são mais difíceis. Se você não sabe, não resolva sozinho. Porque quem sabe você vai querer de boa vontade, de bom ânimo, mas se não tiver expertise para resolver, você vai causar pior problema. Piora. Eu, como você Benítez agora aqui, aconteceu um problema há alguns tempos atrás, e a pessoa veio me procurar, um problemão. Esse era problema, mas problema que ela tinha se enfiado, e eu olhei o rosto dela, dessa pessoa, e disse: irmão, quando tu entrou nesse problema, tu não veio me procurar e pedir conselho. Agora tu está no meio da barca furada, daí tu veio recorrer. Pois é, a pessoa antiga na igreja, a pessoa conhecedora, não era um novo na fé, um neófito na fé. Às vezes nós somos assim. Não, eu posso, eu sei. Aí a gente não se aconselha com ninguém. Os filhos, né, que a gente vê direto, o conselho Vida, o conselho Vitória, isso. Tá? Aí quando estão com problema, pai, mãe, então não deixe isso acontecer com você, querido. Não deixa isso acontecer com você. Procure conselho. Só contigo você. Não. Com a tua mãe, com o teu pai, com aquela pessoa. Olha, essa pessoa é uma pessoa centrada. Eu estou com problema na minha família. Eu vou buscar o conselho do cara divorciado 5 vezes. Vai procurar conselho sobre o teu casamento de uma pessoa que divorciou 5 vezes. Que conselho tu vai achar que vai receber dessa pessoa? Então a gente tem que ter sabedoria de Deus. Veja aqui, queridos, quem era Jetro? Jetro, sobre Moisés, e sacerdote mediano. Então Jetro não era
Ele era sacerdote. Sacerdote. Então, uma pessoa equilibrada, Miriam. Não era um camarada qualquer, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tinha. Então, Moisés já deu ouvido porque sabia quem era. Ele sabia de onde vinha a orientação, o bom conselho, o sábio conselho. Resolva os teus problemas, irmãos, no cotidiano. Se você sabe resolver o problema, não deixe passar para o outro dia, já resolve. Não, mas hoje não dá, mas na primeira oportunidade, já resolva. Já ponto final. Já resolva ali. E esse problema vai esquecer. Já vai sair da tua caixinha aqui, do teu, da tua memória, já vai sair aquele, já está resolvido. O teu cérebro, a tua mente já vai, depois já está resolvido. Beleza, vamos embora, gente. Vamos ficar com um penduricalho de questões mal resolvidas na nossa mente, queridos, porque isso nos enfraquece emocionalmente, prejudica a nossa saúde e prejudica também a nossa vida com Deus, tanto a nós como as pessoas que estão à nossa volta. Tá bom? Não quero me alongar mais, porque eu acredito que o recado já foi dado. Olha, irmãos, eu estou pregando aqui, falando aqui, e me vem à mente várias pessoas que têm problemas cotidianos e não são resolvidos, e as pessoas deixam a igreja, abandonam a fé, literalmente, saem, ou se não abandonam, assim no sentido total, ficam na igreja meio barro, meio tijolo, não sabe o que é, ficam ali, pois é, esse problema, e não resolve, não toma uma posição diante do problema. Então, portanto, querido, não deixe esse probleminha pequeno teu virar uma bola de neve, que vai chegar uma hora que o diâmetro dela vai ficar do tamanho dessa igreja e você não vai conseguir parar mais, irmão. Isso vai te causar grande dor. Então, portanto, te aconselho, busca bons conselhos na palavra de Deus, em homens e mulheres de Deus, pessoas experientes também, e você vai ver que 90% dos teus problemas, se você agir dessa maneira cotidianamente, todo dia, não deixar passar um problema para lá, mas que tiver no teu alcance, já resolver naquele dia, resolva o ponto final e vai para o outro dia, e assim a gente vai, a nossa vida vai ficar muito mais leve. Amém, irmãos? A gente falando assim parece muito simples, né? Mas eu sei que não é simples. Eu e o André tivemos, mais um casal, tivemos em São Paulo, num evento, no Congresso da AMA Evangelizar, isso em 2008, quando o pastor Bernardo pregou, e ele falou mais ou menos esta palavra, nessa mesma linha, e para mim aquela palavra naquele dia foi muito bonita, bem instruída, muito linda a palavra, mas não me fez muito sentido. Não fez muito sentido. Eu achei estranho. Porque nós aqui do sul, o gaúcho, a gaúcha, a gente é mais duro, mais osso duro de doer. E não me fez muito sentido aquela palavra, irmãos, eu confesso para vocês. Embora eu entendi, embora eu compreendi, achei muito linda a palavra, mas não me fez muito sentido. Uma das palavras do evento, né? E eu confesso para você, depois do tempo passado, eu olhando para trás, eu poderia ter evitado muitos dos meus problemas se eu tivesse escutado em 2008 aquela mensagem e tivesse colocado em prática, irmão Luiz, aquela mensagem de 2008 que eu escutei lá em Águas de Litoar, em São Paulo.
muitos dos meus problemas eu não teria passado. Mas não deu crédito à palavra, a quem se manifestou o braço do Senhor, como diz ali em Isaías. Então escute essa palavra, irmão. Escute essa palavra. Coisa chata isso aí, irmão. Não é contigo que posso mudar a tua mente. Só Deus pode. Mas leva a sério, irmão. Amanhã, faça uma prova amanhã. Faça uma prova amanhã. Faça a prova, diz o Senhor. Faça a prova. Amanhã, se surgiu um probleminha, já tenta resolver. Surgiu um problema que você está meio perdido, manda um WhatsApp para o pai, manda um WhatsApp para a mãe, manda um WhatsApp para o marido, manda um WhatsApp para a esposa, manda um WhatsApp para alguém. Irmão, lá me surgiu esse problema. Tem algum conselho? Faça amanhã mesmo. Amanhã, e não deixe para terça. E você verá, querido, a solução chegar. E se não solucionar, pelo menos vai amenizar. Vai ficar mais simples para depois para resolver. Porque eu sei que tem problemas que a gente não consegue resolver tão rapidinho, não é algo tão simplesinho, né? Mas a gente tem que iniciar a resolver o problema. E tudo isso, claro, direcionado por Deus. Tudo isso é claro, pedindo a direção de Deus. Tudo isso é claro, dizendo: o Espírito Santo me conduza, me abençoe, ilumina minha mente, para que eu possa resolver esse problema, para que eu possa, de uma maneira acertada, resolver esta questão. Vai ser lindo de ver, irmãos. Vai ser lindo ver as nossas vidas mais tranquilas, mais calmas. E tudo no início é difícil. Tudo no início é difícil. Mas quando nós nos habituamos, agora daí voltar para a vida passada também é difícil. Então vale a pena pagar o preço. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero aqui orar, Senhor, por cada irmão e por cada irmã que aqui está. Porque assim como eu, nós temos problemas no dia a dia nas nossas vidas, Pai. Assim como eu, a igreja, cada irmão, cada irmã tem problemas no cotidiano para ser resolvido. Problemas às vezes pessoais, problemas na empresa, problemas na família, com a esposa, com o marido, com os filhos, problemas a ser resolvidos, Senhor amado, na igreja, problemas a ser resolvidos, Senhor, em todas as áreas da vida, na saúde. É preciso dar um passo, Senhor amado, na saúde. É preciso dar um passo, Senhor amado, para resolver questões não resolvidas em qualquer área de nossas vidas. Senhor, eu oro neste momento, Pai, e peço a Ti, Senhor, peço a Ti, Deus, que o Teu Espírito Santo fale, toque nos corações e nas vidas de cada irmão que aqui está. Senhor, que eles não sejam como eu fui lá em 2008, quando ouvi aquela palavra, Senhor, eu entendi a palavra, eu compreendi a palavra, mas não coloquei em prática a palavra, e depois de lá muitos problemas me vieram, e eu então tropecei em muitos problemas por não ter colocado em prática a Tua palavra. Irmãos e irmãs, nesta noite, não venham tomar a atitude que eu tomei há muito tempo atrás, mas venham tomar a atitude, Senhor, de dar crédito à Tua palavra. Assim como Moisés deu crédito ao conselho do seu sogro, ele recebeu a orientação, aceitou a orientação, pediu a direção de Deus e viu que era o melhor a ser feito, tanto para a vida dele como para a vida dos israelitas. Pai querido, orienta-nos, Senhor, a cada dia, para que levamos uma vida em paz, para que levamos uma vida tranquila, para que a depressão, para que a síndrome do pânico, para que os problemas da vida, os problemas do cotidiano, os embaraços da vida, como disse Paulo, não venham nos atrapalhar na carreira que nos está proposta. Aleluia, que é seguir Jesus Cristo até o final das nossas vidas, que é ser pessoas que produzem diariamente, pessoas produtivas, pessoas, Senhor amado, amáveis, pessoas, Senhor amado, que não tem problemas, questões mal resolvidas com o passado. Aleluia, porque as nossas mentes guardam essas questões e no futuro vão nos prejudicar
incomodar, mas nesta noite, em nome de Jesus, eu oro pela igreja e peço, Senhor, a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha tocar nas vidas do mais novo ao mais velho, do menos experiente ao mais experiente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro a Deus Pai Todo-Poderoso e Soberano, Senhor de tudo, que o Teu Espírito Santo nos abençoe e que possamos gravar esta palavra no profundo da nossa alma, nas tábuas do nosso coração,